Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje abordaremos a responsabilidade civil do perito. Vamos abordar alguns artigos do Código Civil. Nós estudamos até agora o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele é como se fosse a Bíblia do juiz, do advogado e de todos aqueles que atuam na área do judiciário, porque ele traz todas as normas processuais, o passo a passo de como devemos agir no processo, durante o processo, até a finalização dele. E o Código Civil, ele traz as leis pertinentes a todos os temas, como a nossa vida civil, o registro de nascimento, desde o nascimento das pessoas, até o caso de um divórcio, o registro do filho, a morte, o inventário. E o Código Civil ele regulamenta a vida de todos nós, cidadãos brasileiros, né? Então, ali nós temos todo o passo a passo da forma em que devemos agir na nossa vida civil. Então, hoje nós vamos trazer alguns artigos do Código Civil que abordam a responsabilidade civil. Aqui nós hoje vamos adicionar a responsabilidade civil voltada para o perito judicial, mas óbvio que em outras situações, em outros capítulos do Código Civil, também abrange a responsabilidade de todos nós brasileiros, né? Bem, eu trouxe aqui para vocês o artigo 186 do Código Civil, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Ele fala exatamente sobre a responsabilidade civil para aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Portanto, é um ato ilícito aquele que comete alguma dessas situações trazidas aqui no artigo 186, ok? Então, gente, o artigo 187, também do Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Isso é bem voltado também para a sua atuação na perícia judicial. Esse artigo é bem importante, que você deve lembrar realmente dele, para que você não esteja cometendo um ato ilícito, ok? Continuando, como exemplo dos artigos que nós acabamos de ver, eu trago aqui esse recurso ordinário trabalhista julgado e publicado na data de 19 de fevereiro de 2016. Vou até chamar a atenção aqui para vocês, essa questão da data da publicação. Todo ato jurídico é publicado no Diário Oficial e, a partir dessa publicação, vários efeitos surgem. A parte pode recorrer, enfim, tudo acontece a partir da data da publicação, não da data do julgamento, mas dessa data de publicação. Nesse julgado, o julgador ele se manifesta sob o crime de falso testemunho e ele analisa aqui que o crime de falso testemunho ou falsa perícia, tipificada no artigo 342 do Código Penal, refere-se a condutas contra a administração da justiça e somente pode ser cometido por... Aí ele diz aqui
as pessoas que podem cometer esse crime de falso testemunho, que são as testemunhas, o perito, o tradutor, o contador ou o intérprete, uma vez que estes prestam informações que podem servir de fundamento para decisões em processos judiciais ou administrativos. Então, somente essas pessoas, na situação de estar atuando junto ao judiciário, cometem esse crime. As condutas criminosas consistem no ato de mentir ou deixar de falar a verdade quando as referidas pessoas estiverem em juízo, ou seja, quando você estiver nomeado e estiver atuando na perícia judicial, tenha cuidado para que não cometam esse crime de falso testemunha, porque o perito também está incluído aí, tá? Então, estiverem envolvidos em juízo, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, o título 4, que refere-se às provas existentes no processo judicial, ele inclui, no artigo 212, salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico, né, aquele fato jurídico alegado por autor e réu, pode ser provado mediante como essas pessoas vão formar as suas provas e quais elas são permitidas. Então, estamos aqui, através da confissão, de documentos, de testemunhas, de presunção, de perícia. Aí, a perícia ela é um meio de prova utilizado tanto pelo autor como pelo réu para provar o seu direito, ok? Seguindo adiante, o artigo 884, ele fala do enriquecimento sem causa. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Olha, enriquecimento não há de se pensar, quando o legislador considerou aqui enriquecimento à custa de outrem, não significa que é o valor que aquela pessoa ganhou em detrimento do direito do outro, são valores realmente vultuosos. Não se trata disso. Se foi R$100, esses R$100 não é meu, eu consegui de uma forma ilícita de outra pessoa, então isso é considerado enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Não é considerado enriquecimento ilícito os valores advindos do nosso trabalho, do nosso esforço com o nosso trabalho. Mas se em detrimento do direito do outro, eu venho a oferir ganhos, seja lá de 100, de 200 ou de 300 reais, isso é considerado enriquecimento ilícito, tá? Enriquecer à custa de outrem, ou seja, aquele valor em que você entrou nos seus ganhos indevidamente, ele foi adquirido de uma forma ilícita. Então, é considerado um ato ilícito e é chamado enriquecer-se à custas de outro. É o caso onde, podemos até citar um exemplo aqui, o perito faz o seu laudo pericial, não se importando muito com o resultado dele, fazendo um trabalho com descaso e sem respeito algum pelas partes, e ele lança esse laudo no processo, trazendo realmente prejuízos para aquela parte.
obviamente que ele se enriqueceu ilicitamente, ele não realizou um trabalho da forma que deveria, tá? Então, esse artigo aqui, ele fala exatamente disso. Então, você vai ter que devolver e de uma forma atualizada monetariamente. Nós vamos ver alguns exemplos mais a seguir. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la. Por exemplo, se foi dinheiro, vai restituir o dinheiro. E se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Tá? Então, várias situações podem acontecer em cima dessa previsão legal. Continuando, então, e o artigo 885, ele determina que a restituição ela é devida não só quando tem havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta causa deixou de existir. Portanto, não tem por onde correr, né, pessoal? Então, e o artigo 886, ele prevê: não caberá restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. Tá? Então, ao invés do dinheiro, a vítima, no caso, o lesado, ele pode escolher outro meio para ser ressarcido daquele prejuízo. Tá? Então, aqui nesse capítulo nós vamos falar sobre a obrigação de indenizar. Vamos lá. Vamos analisar, então, o artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, nós estudamos o que é ato ilícito nos artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O seu parágrafo único diz: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida por aquele que causou o dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, o que é o caso do perito judicial e de qualquer um que desenvolve uma atividade que, por sua natureza, pode gerar risco para os direitos de alguma pessoa, né? Então, outro cuidado que se deve ter no momento em que estiver atuando como perito judicial, tá? O artigo 935, a responsabilidade civil é independente da criminal. Então, mesmo você respondendo criminalmente, você vai responder civilmente, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, porque no processo criminal isso já foi determinado, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, eu vou até trazer um exemplo aqui de um processo em que se julgava a demolição de um muro de uma escola. Os pais dos alunos interpuseram uma demanda em face do colégio, requerendo que o colégio fosse obrigado a demolir o muro da escola, ou então repará-lo a ponto de não causar nenhum dano às crianças que ali circundavam naquele pátio. O juízo determinou que um perito fosse ao local e trouxesse o seu laudo, enfim, para ele formar a convicção dele se os pais dos alunos estavam agindo de uma forma exagerada ou se realmente o perigo iminente existia. O perito esteve no local, trouxe o laudo ao juízo e ali ele
não constou naquele laudo o perigo. Ele disse que não necessitava demolição, o muro não trazia perigo às crianças, no máximo seria uma manutenção. Enfim, ele fez um laudo ele fez um laudo completo, mas, de qualquer forma, ele convenceu ao juízo que nenhum perigo iminente estava para acontecer. Dias após, enquanto a demanda estava em curso, esse muro veio a desabar, né? Enfim, veio ao chão, no momento em que as crianças estavam em aula, lesionando gravemente, acho que 4 alunos. Um deles, inclusive, ficou em estado grave no hospital. Então, qual é a responsabilidade civil e criminal desse perito? Óbvio que os pais daqueles alunos, eles também vão interpor ações criminais ou civil em face do perito, além das sanções em que o juízo irá lhe aplicar, porque ele induziu o juiz a erro e ele acabou gerando sérias consequências no direito daquelas crianças. Então, continuando, o artigo 942, ele prevê os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, o que quer dizer esse artigo? Quer dizer que, caso você não tenha dinheiro em espécie para arcar com o pagamento daquela indenização, os seus bens particulares serão arrolados, né? Inclusive, como diz aqui o artigo 943, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Então, inclusive, os herdeiros vão continuar arcando com aquela responsabilidade, né? A segunda parte do artigo 942, ele diz que, se for mais de um que tiver causado a ofensa, todos responderão solidariamente. No caso do perito que esteve lá na escola e trouxe aquele laudo equivocado, se ele tiver outro perito com ele, os dois vão responder solidariamente pelo laudo que trouxeram ao juízo, ok? Continuando, então, aqui no capítulo 2, no artigo 944, fala sobre a maneira de medir, de prever o valor da indenização, né? Então, ele diz, a indenização mede-se pela extensão do dano, né? Se o dano for à vida, então ele é imensurável. Então, e o parágrafo único do mesmo artigo, ele diz, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir a indenização. Então, aqui ele autoriza o juiz a reduzir o valor da indenização, caso as partes tenham realmente se excedido no pedido, ok? E aqui o artigo 945, ele prevê, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, lembre-se do exemplo que eu dei agora, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto, com do autor do dano. Ou seja, vai repartir a metade, vai ser reduzido o valor fixado a título de indenização, porque a vítima também contribuiu para que aquele dano acontecesse, né? Bem, eu vou trazer para vocês aqui outros julgados para que vocês realmente comecem a se familiarizar da forma como o judiciário tem
interpretado certas falhas na perícia judicial, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, esse julgado aqui, ele não está na íntegra, porque realmente ele é um julgado muito grande. São de várias páginas. Então, eu fiz um resumo aqui, mais ou menos, para que vocês tomem conhecimento como o judiciário tem agido em face de peritos que cometem atos realmente reprováveis junto ao judiciário, né? Aqui é o caso de um contador, que, na verdade, ele usava um registro falso, e o julgador ele foi demandado por agir de tal forma, né? Então, o relatório aqui desse julgador, ele é bem incisivo pelo comportamento adotado por esse contador perito, né? Ele diz: o comportamento doloso do demandado, o demandado aqui é o contador, ao agir como contador, mesmo não sendo, celebrando contrato sob tal qualificação, subscrevendo pareceres técnicos, né, que ele também atuava como assistente técnico, e perícias contábeis mediante o uso de número de registro de CRC falsos, já configura o ilícito civil. Ou seja, o juiz aqui ainda está falando na área civil, né? Ensejador de justa reparação por dano moral. Óbvio, ele entende que esse perito, ele deve e tem que reparar o dano moral sofrido pela parte. Ainda que exercendo ilegalmente a profissão de bacharel em ciências contábeis. Em outras palavras, vale-se o demandado, o contador, da sua própria torpeza em flagrante ausência de probidade de boa-fé. Nós já estudamos sobre a obrigação do perito em agir com probidade, até porque ele é igualado ao funcionário público, ao servidor público. Advirta-se que o demandado também desrespeitou este poder judiciário ao exercer o munus de assistente técnico de uma das partes em uma perícia contábil designada como prova em um processo judicial. Então, ele já vinha agindo dessa forma em outros processos, né? O Poder Judiciário, enquanto instituição democrática e instrumento de serventia a todos os cidadãos deste país, deve ser devidamente valorizado por todos aqueles que, direta ou indiretamente, dele necessita. Então, é aquilo que eu falei, trabalhar junto ao Poder Judiciário. Nós temos que ter muito cuidado, além da parte técnica e científica que você domina, você tem que ter cuidado com todas essas exigências legais, doutrinárias e constantes na legislação civil e criminal, tá? Continuando, a conduta do demandado é inadmissível e reprovado sob os olhos da lei, da moral e dos bons costumes. Confessar não ser um profissional da área de ciências contábeis, ainda que tenha figurado como tal dentro de um processo judicial como assistente técnico em uma perícia contábil. E ainda exigir da parte lesada o cumprimento de qualquer obrigação. Conduz este juízo a julgar pela total procedência da presente ação. Posto isso, julgo procedente a ação para anular o negócio jurídico celebrado pelos litigantes em decorrência da verificação de vício de consentimento na modalidade dolo, ou seja, ele agiu de uma forma desejando e planejando assim agir, né? Nos termos do artigo 145 e 147
do Código Civil, bem como para declarar, por consequência, a inexistência de qualquer obrigação a ser cumprida pelos autores. Uma vez convencido este juízo da prática do ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, esse que nós acabamos de estudar, ele condenou o contador, o perito contador, a pagar uma indenização de R$50 mil para cada autor. Ou seja, essa ação tinha mais de um autor. E esse perito foi condenado a pagar R$50 mil para cada autor. Valores esses devidamente corrigidos a partir da presente data. Nós vimos também que essas ações, essas condenações indenizatórias, elas sofrem correção monetária, né? Esse contador perito ainda foi condenado a pagar todas as custas processuais, além dos advogados das partes, e esse valor dos honorários vai ser 20% sobre o valor da condenação. Tá? Proceda-se o cartório deste juízo, a devida ciência dessa decisão, a delegação de repressão a estelionato e outras fraudes desta capital. Esse perito, inclusive, ele tinha cometido outras fraudes perante a outros juízos. Então, pessoal, vamos voltar agora para o Código de Processo Civil. Nós estamos estudando até agora a parte do Código Civil, mais especificamente sobre a responsabilidade civil, né? O Código de Processo Civil, ele traz também algumas questões relacionadas à reparação civil e que nós trouxemos aqui para vocês. Vamos lá. No capítulo 2 do Código de Processo Civil, ele prevê os deveres das partes e de seus procuradores. Aí você vai pensar assim, eu não sou parte, eu não sou procurador, mas eu vou explicar o porquê da necessidade de você conhecer esse artigo, ok? Vamos continuando. O artigo 77, ele diz, além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo, ou seja, você perito, você perita, né? Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Então, nós já mencionamos aqui a questão do não criar embaraço à sua efetivação, né? O juiz notificou para iniciar a perícia, cumprir os prazos, a devolução do laudo, cumprir os prazos. Tudo isso são situações que podem trazer embaraços ao processo. Então, esse artigo, ele diz exatamente isso, não criar embaraços no processo em que você está atuando como perito judicial, ok? Continuando, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Continuando aqui no parágrafo 1º, ele diz, nas hipóteses dos incisos 4 e 6, esse que nós acabamos de ler agora, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, pessoal, essas possibilidades e essas previsões trazidas no inciso 4º e 6º desse artigo, ele poderá ser interpretado pelo juízo
como ato atentatório à dignidade da justiça. E consequências poderão advir, né? Aquelas que nós já estudamos também, tanto civil como criminal, tá? Então, o parágrafo 2º, ele diz: a violação do disposto nos incisos 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, mais um artigo que traz aqui as consequências por uma atuação sem qualquer cuidado, sem qualquer conhecimento e na forma de que nós trouxemos em exemplos e em julgados aqui, né? Então, mais um motivo para que todos atentem para o detalhe da seriedade que é trabalhar junto ao judiciário, tá, pessoal? Então, e o parágrafo 3º, ele traz as consequências daquele que foi condenado a pagar, a arcar com aquela indenização e deixa de pagar. O que vai acontecer, o que o judiciário, o que o juízo da causa vai determinar para que aquele crédito seja realmente, aquele pagamento seja cumprido. Então, o parágrafo 3º, ele diz: não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será escrita como a dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Então, não tem por onde correr, né, pessoal? Se houve uma condenação indenizatória, ela é paga, ou está aqui, ó, o parágrafo 3º determinando e instituindo as formas de que ela vai ser cobrada, tá? Então, mais uma sanção que nós podemos chamar realmente, né? Afinal, o seu nome pode ser escrito tanto na dívida ativa da União, do Estado e etc. O inciso 5º, ele vem prevendo aqui a possibilidade do valor ser irrisório. Então, prevendo a ocorrência dessa situação, a lei determina que, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo, né? Tudo isso com a pretensão de não deixar que a pessoa que foi prejudicada deixe de receber a sua indenização, ok? Então, o artigo 78, eu trouxe também com o objetivo de que, para que vocês prestem atenção no momento de peticionar, se comunicar com o juízo, elaborar seu laudo e não trazer expressões que podem ser interpretadas como ofensivas, por exemplo, tá? Porque o artigo 78, ele proíbe essas expressões. Ele diz: é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo, aqui inclui você, perito, você, perita, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados, tá? Então, nós já estudamos aqui as sanções criminais, né, em face do perito, de todos aqueles que estão atuando no processo, as sanções na área civil,
e a legislação realmente ela não deixa nenhuma lacuna e não permite realmente que aqueles que agem de má fé junto ao processo que estão atuando, eles com certeza vão sofrer as consequências em todas as áreas que nós acabamos de ver aqui. E eu sempre trago julgados para que vocês entendam o que acontece no dia a dia desses julgados e dos juízes em relação à atuação de peritos. Aqui eu trago sempre em relação a peritos, mas acontece com advogados, acontece com vários envolvidos nos processos, né? Então, eu vou trazer, vamos ler agora um julgado, e a gente vai conversando com ele à medida que vamos lê-lo, ok? Então, vamos ler juntos aqui esse julgado, que é de um agravo de instrumento. Ele é um tipo de recurso que nós vamos estudar mais na frente. Então, o julgador ele se manifesta no seguinte sentido: perícia não realizada no tempo e modo devidos, cumprimento de sentença em que se determinou a notificação do perito que funcionou no feito a restituir por indevidos os honorários periciais por ele recebidos, em deferimento do bloqueio dos ativos financeiros do perito que não integrara o feito como parte. Aqui, o autor que requereu, na verdade, além da indenização, ele pretendia também o bloqueio das contas bancárias desse perito, que é mais uma forma de obrigar o devedor a arcar com a sua obrigação, né? Ele foi julgado por crime de desobediência e o judiciário determinou o cumprimento imediato da sentença. Então, vem aqui o julgador em seu relatório. Trata-se, no caso, de um perito auxiliar da Justiça que, após receber uma ordem judicial, recusou-se a cumpri-la, assim incidindo em crime de desobediência, prevista lá no Código Penal, no artigo 330, né? Já estudamos isso, e também sujeitando-se a qualquer medida que o magistrado viesse a determinar. Ou seja, o perito decidiu por descumprir qualquer determinação do magistrado, com vistas a tornar efetiva a ordem que expedira. Nesse julgado aqui, que ocorreu na primeira vara civil de Mogi das Cruzes, né? Na verdade, as partes seriam o espólio. Eu preferi não trazer aqui o nome do espólio. E vamos ler aqui a decisão do julgador. Então, vamos ler juntos esse julgado, onde o relator ele analisa um laudo pericial subscrito por indivíduos sem habilitação técnica, já criminalmente condenado por falsidade em casos idênticos, sentença fundamentada nessa perícia inidônea, a anulação dos atos praticados a partir da nomeação do falso perito. E aqui, o que nós já falamos, o processo ele tem uma tramitação lenta. E por conta de uma perícia mal feita, inidônea, o processo está aqui, consta aqui nesse julgado, que terá que reiniciar na fase da nomeação do falso perito. E continuando, ele diz que se impõe reexame necessário, ok? Então, essa sentença foi julgada no juízo da primeira vara civil de Mogi das Cruzes. Ele julgou procedente a ação de desapropriação ajuizada pelo município de Biritiba-Mirim contra o espólio, né? A demanda ela tinha o objeto de expropriação ou desapropriação de lote rural, né? Então, não aconteceu recurso das partes
E vem aqui o julgador fazendo o seu relatório, apresentando o seu relatório. Então, ele diz: forçoso reconhecer a nulidade da perícia a qual se fundamentou o nobre juízo Acô. Nós já falamos que esse magistrado Acô é aquele de primeira instância, né? E, por conta disso, também a nulidade do julgamento ora reexaminado. O indivíduo X, eu omiti aqui o nome do perito, dito perito, né, porque perito ele realmente não é, e obviamente não fez o nosso curso, não foi meu aluno, não é engenheiro e não tem habilitação técnica para o trabalho que ele realizou. Tornou-se notório pelos maus laudos que emitiu. Olha só, não estudou, não analisou, emitiu laudo, péssimo laudo, né? Sobretudo em ações indenizatórias, e ele atuava, pelo que eu vi nos julgados, sempre nessa região aqui, na Serra do Mar, interior, onde tem poucos peritos, e, na verdade, acaba que o mesmo perito realiza diversos laudos. Então, ele realmente foi condenado na esfera criminal. De fato, a perícia realizada é nula, óbvio, né? Isso porque o perito nomeado pelo juízo de primeira instância, aqui teria o nome dele, não tem habilitação técnica para a realização de perícias de engenharia. Então, pessoal, nesse outro julgado aqui, ocorrido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aconteceu a anulação da sentença por a perícia ter sido realizada por profissional inapto, só que nesta situação aqui, o profissional era realmente um engenheiro, só que o registro dele havia sido cancelado junto ao CREA. Então, é outra situação que você tem que estar atento também, é de estar sempre regular com o seu conselho de classe, ok? Porque o juízo pode arguir e questionar o conselho, procurar informações sobre o seu registro, e se lá constar algum problema, a sua atuação como perito, ela não vai poder ocorrer, tá? Então, aqui nesse caso, o julgador, ele diz: a perícia foi realizada por profissional inapto, cujo registro foi cancelado junto ao CREA, não poder atuar como perito. Fato que já implica inulidade de todos os atos processuais ocorridos. Ele apresentou o laudo e tudo mais, só que o registro dele estava cancelado junto ao CREA. Ok? Continuando. O julgador aqui, para justificar a sua decisão, o seu julgamento, ele traz de uma forma muito detalhada as condições para ser perito, a forma de se atuar na área da perícia, né? Como o perito é detentor de formação técnica indispensável. Então, esse julgado aqui, eu vou deixar ele disponível para vocês lerem e analisarem com bastante calma, tá? Diante da importância dele. E também da questão da perícia idônea, em que nós já falamos na nossa aula, mas aqui, através desse julgado, você vai ter uma noção de como o judiciário encara essas situações, né? Aqui, por exemplo, o julgador, ele deixa claro que situações como essa mancham o poder judiciário, e óbvio que o judiciário não legitimará tais atuações, né? Então, pessoal, eu vou deixar esse julgado disponível para vocês. Ele está até de uma forma resumida, mas você poderá realmente fazer uma análise das aulas que nós estamos
debatendo sobre responsabilidade civil e criminal e a forma como o judiciário encara essas atuações idôneas dos peritos, ok? Então, pessoal, estamos terminando nessa aula de hoje, né? Eu tenho absoluta certeza que todas essas situações, esses julgados, esses exemplos trazidos aqui não ocorrerão com vocês, porque vocês realmente estão tendo conhecimento de toda a legislação e, inclusive, na área criminal e civil, da sua responsabilidade no momento que você for nomeado como perito. Tá ok? Até a próxima aula, onde daremos continuidade ao nosso conteúdo. Até lá!